Irmãos, a paz de Deus. Nesta imagem assim, é possível ver uma ovelha confortando um cão que aparentemente está ferida após ter entrado em algum confronto com um lobo para proteger o rebanho. Em agradecimento, a ovelha resolve retribuir o gesto de uma maneira bastante carinhosa. A raça Kangal é particularmente treinada há anos para proteger as ovelhas de tais ataques, especialmente em países como Turquia, Espanha e Itália. Mais do que um cão pastor, é um cão de guarda. Essas são apenas uma das formas dos animais de mostrarem as suas emoções e comprovar o quanto são parecidas com os humanos. E através desse áudio que estou passando para os irmãos, o Senhor me trouxe a parte lá no livro de São Lucas, capítulo 15, onde ele fala de duas parábolas, mas o Senhor me trouxe somente a parábola da ovelha perdida. E naquela época, irmãos, o próprio Senhor Jesus, ele mesmo anunciando para o povo ali, e ele falava assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a outra perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, e chegando em casa convoca os amigos, vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Imagina só, uma alegria tão imensa que o próprio pastor de ovelha, achando a sua ovelha que já se havia perdida, encontrou, e pegando ela, irmãos, e coloca no seu ombro. E tem uma parte que fala assim: achando ela, põe os seus ombros gostoso. Por quê? Porque ele se alegrou tanto com a sua ovelha. E digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. E do mesmo modo que o próprio pastor achou sua ovelha que havia se perdido, se alegrou, fez um belo banquete, chamando os vizinhos, parentes, amigos, e ali, irmãos, se alegrou muito, que foi uma alegria tão imensa que é só nós estarmos naquele lugar para ver realmente tamanha alegria do nosso Senhor, e assim a alegria daquele pastor também. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. E por que uma palavra falando de ovelha, de pastor, e aqui fala também sobre um pecador? Porque, irmãos, todos nós pecamos por palavra, pensamento e obras. Mas aqui o Senhor havia falado, irmãos, o Senhor estava se comparando com um homem pecador que deixou o seu rebanho, que deixou a sua igreja, ou que deixou alguém, irmãos, e deixou o próprio Senhor para trás. Mas o Senhor, irmãos, é aquele que tem misericórdia. O Senhor é misericordioso para com o homem, para o pecador que se arrepende. Digo-vos que assim haverá grande alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Porque muitas das vezes, no meio da irmandade, no meio de um povo, também tem ali os servos e as servas de Deus, mas muitos, irmãos, estão ali como que se não precisassem de arrependimento. Mas bem-aventurado aquele que precisa da misericórdia de Deus, irmão. Bem-aventurado o irmão, bem-aventurada a irmã que precisa do Senhor. Assim vos digo que ali haverá grande alegria. E assim, irmãos, também diz assim que assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, irmãos, se nós somos pecadores, se o irmão peca por palavra, pensamento e obras, mas muitos falam assim: eu não peco, eu sou santo. Irmãos, todo homem sujeito a pecar. Então, irmãos, como Jesus disse para Maria Madalena, né?
naquele dia? Cadê os teus acusadores? Se eles não te acusam, nem eu. Vá e não peques mais. Então, irmão, todo homem é sujeito a pecar. E aquele que não tem pecado, diz o Senhor Jesus, que atira a primeira pedra. Então, irmãos, se todos pecam, se todos é pecador, é porque o Senhor nos ama. Então, tem uma palavra também que diz assim: o Senhor ama o pecador, mas aborrece o pecado. Não é porque nós somos pecadores que nós vamos pecar constantemente, não. Assim, irmãos, o Senhor próprio Jesus disse: Ele aborrece o pecado, Ele despreza o pecado. O pecador Ele ama. Então, se nós pecarmos e se nós restituir diante do Senhor Jesus, da glória de Deus, irmãos, e se nós se achegar na sua misericórdia, o Senhor é misericordioso. Então, irmãos, vamos ficar firme, ser prudente, como aquela ovelha que ali se encontrava diante de um pastor, por certo, bastante ferido, bastante machucado, porque ele tinha uma missão de guardar o seu rebanho, e ali recebeu o seu galardão, o carinho de uma pequena ovelha. Pode ter certeza que tudo que você fizer na obra de Deus, nada ficará impune, nada ficará escondido. Se você plantar o bem, colherá o bem. Se você cuidar das suas ovelhas, o Senhor cuida de você também. Então, irmãos, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite na preparação do Senhor, porque o Senhor te ama e o seu nome está escrito no livro da vida. Então lembre-se bem, não é porque o Senhor ama o pecador que você está sujeito a errar, a pecar, que você pode pecar, sair pecando. Não, o Senhor ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Que os próprios Senhor Jesus disse que Ele é o bom pastor, Ele é o nosso pastor. Então, se Ele é o nosso pastor, e nada irá nos faltar. A paz de Deus com todos, e Deus vos abençoe.